Marcos André, Diácono Antônio, Diácono Neiro, consagrados, consagradas. Hoje eu quero destacar a presença de Elza Feliciano, que é da Ordem das Virgens, consagrada também à Igreja Diocesana, que está comemorando os seus 5 anos de consagração e participa da missa conosco. E amanhã será aniversário de Luiz, não é isso? Quantos anos? 7? Já 9 anos de consagração. Passa rápido o tempo, né? Muito bem, queridos irmãos, eu não tenho dúvida, quando eu começo a pregação do 6º dia com uma música ou com uma história, né? Eu fiquei em dúvida. Aí eu falei, bom, mas eu não era padre cantor, agora eu padre contador de histórias, né? Então, vamos começar com uma historinha. E uma dessas historinhas talvez até vocês já conheçam. Ela circula por aí na rede. E eu não fico ali navegando o tempo todo, não. Mas as histórias chegam, vocês mandam para mim, né, por e-mail, então tem algumas interessantes, outras nem tanto. Mas essa achei interessante para começar essa pregação. Mas como nós fizemos crianças nesses dias, então vamos começar a história com Era uma vez uma mulher com uma criança ao colo. E ela, caminhando pela rua, de repente se deparou com um senhor de boa aparência, rosto bondoso, daquelas pessoas que a gente olha e não tem dúvida que seja uma pessoa boa. Ela era um homem bom, bondoso, seu semblante era bondoso, confiável. E aí esse senhor fez sinal para que ela se aproximasse. E ela se aproximou desse senhor, e esse senhor disseram: olha, eu quero lhe oferecer um presente. Aliás, quero te oferecer algo muito bom, muitos presentes. Aí ela olhou assim, do nada. Já sou idoso, eu não preciso de nada, mas eu sei que você que é jovem, vai lhe ajudar muito ao longo da sua vida. Eu quero dizer a você o seguinte: ali, dá uma olhadinha naquela esquina, está vendo aquela esquina? Está vendo aquele rio, né, ali? Tem uma caverna. Dentro daquela caverna tem um tesouro valiosíssimo, muitas coisas maravilosas, muitos presentes. Você pode entrar naquela caverna e pode pegar tudo aquilo que você puder pegar, mas não se esqueça de pegar o principal. Mas pegue tudo aquilo que você puder, não é? Agora tem uma coisa: a caverna depois que você entrar na caverna e você estiver lá dentro, ela vai contar 10 minutos e aí ela vai se fechar. Então você tem que pegar tudo que você puder. Vai ter aquele programa do Faustão, né? Que ele pega, entra, corta no supermercado, né? Você tem que colocar no carrinho, né? Mas aí ela confiou e foi, entrou na caverna, colocou a criança sentadinha e ela ficou maravilhada. Parecia a caverna do Alibaba, dos 40 ladrões, né? E tesouros, joias, pedras preciosas. Ela começou, pegava aqui, pegava ali, corria para lá, corria para cá, tudo aquilo. 10 minutos, soou um sino e ela saiu da caverna felicíssima. Peguei muita coisa, agora vou poder viver a minha vida tranquila, feliz. Isso estrondo. A caverna se fechou, mas ela estava feliz. A caverna havia se fechado para sempre. Foi quando ela percebeu que ela havia deixado dentro da caverna o quê? O principal. Ela havia deixado a criança. Gente, que história triste, né? Cruz credo. Eu acho que eu sou um bom contador de história. Ontem eu contei uma já também, né? E hoje outra, né? Foi pesada de ontem e a de hoje também. Mas acho que dá para introduzir bem essa pregação. Eu me lembrei dessa história hoje ao longo do dia e quis colocá-la. Por quê? Sabe por quê? Porque ela fala de um problema enorme e profundo que atinge a todos nós nos dias de hoje. Sabe qual é o problema? A crise
da verdade. Crise da verdade. O mundo vive à procura de tudo, corre atrás de tantas coisas, busca tantas coisas que passam, mas tantas vezes esquece do quê? Do principal. Vocês viram aquela mulher entusiasmada com o brilho dos presentes, do tesouro ali dentro, da riqueza, se esqueceu até da criança. É isso que acontece conosco no dia a dia. Nós somos atraídos por tanto brilho, somos seduzidos por tantas coisas supérfluas, passageiras, e vamos nos detendo, perseguindo essas coisas, vamos acumulando essas coisas, e vamos nos esquecendo do principal em nossa vida, ou das coisas principais mesmo. Meus filhos, mas o nosso tema, nós temos um tema, estamos abordando ao longo dessa novena. Então, o que é o principal? O que nós estamos dizendo desde o primeiro dia da nossa novena? O que é principal para nós? A fé. A fé é principal. A sede de Deus, o conhecimento de Deus, a luz que a fé nos traz, que ilumina a nossa vida, o olhar de Cristo diante das coisas, esse novo olhar, o olhar sobrenatural diante do mundo. E é isso que nos faz ser homens e mulheres de verdade, pessoas segundo o coração de Deus, filhos de Deus. É isso que nos distingue. E só tendo Cristo como caminho, verdade e vida, tudo pode fazer sentido para nós. A esperança então pode peregrinar conosco. Nós dizíamos ontem, o amor tem que peregrinar, o amor tem que caminhar. Ah, que bom estarmos aqui, passamos 3 tendas. Não podemos, temos que caminhar. Se não tivermos Cristo como centro da nossa vida, acabamos por correr atrás de coisas que passam e deixamos o nosso eu maior passar. Nós não nos descobrimos então como filhos amados de Deus, não assumimos nem para nós mesmos essa identidade maravilhosa, e nós vamos nos deixando iludir, vamos nos deixando enganar por tantas seduções, por tantas facilidades, fascinados por tudo aquilo que o mundo nos apresenta. Tenhamos cuidado, atenção, vamos abrir os olhos, não podemos ser iludidos. O mundo às vezes nos apresenta assim com cara de bonzinho, com cara de simpático, nos arrastando para o mal, nos arrastando para o pecado, ou no mínimo nos desviando a nossa atenção daquilo que deve ser o principal, daquilo que é o mais importante, e fazendo com que nos descuidemos assim daquilo que nós devemos buscar. E aí, quando descobrimos, já é tarde. Espero que não. Mas vamos voltar para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação. E por sinal vamos cantar isso, tá bom? Então, não é só história, nós vamos cantar isso também, que nós já começamos a abordar agora. Aí vai ficar mais leve. O tema é árvore, mas aí fica mais leve quando a gente canta um pouquinho. Se tiver a projeção, pode colocar a projeção, embora acho que todos conheçam já de cor, essa música tirada do fundo do baú também, mas que nos fala tanto para essa nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Pede. Resposta: sim. Como
tá bom. Gente, vocês perceberam como essa música, ela retoma todos os elementos que nós discutimos até aqui? Deu para perceber? Viram como se organizou a música? Primeiro, o convite. Nós somos chamados, vem. Por várias vezes esse convite, em cada estrofe esse convite. Cada um é chamado de uma forma, cada um é chamado de uma maneira, mas todos nós somos chamados, somos importantes, todos nós formamos um só corpo, unidade na diversidade. Depois nós temos a certeza que Cristo está ao nosso lado, Cristo nos guia, guiarei os passos teus e junto a ti Ele te seguirá. Tem que ser a nossa certeza, a nossa fé, para não desanimarmos na nossa missão. Nós temos sede de Deus, nós buscamos e queremos, e essa sede devemos saciá-la em Cristo, em Jesus. Devemos peregrinar. Cristo é a luz capaz de dissipar as trevas. Eu creio em ti que crês em mim, e a tua luz, verei a luz. Peregrinar pelo mundo, não é? Nossa família, nossa realidade, o mundo, são essas realidades próximas de nós ouvimos. Depois, por fim, traz o tema de hoje: indo ao encontro de Cristo, nós encontramos a nossa razão de ser. Eu irei, aprenderei de ser, eu creio em ti, e crês em mim, e a tua luz verei. Aproxima aqui a razão e a fé, não é? A minha razão de ser eu encontrarei, saberei de fato qual é, na medida em que creio. Sim, eu creio em ti. Deus confia em mim, que eu me aproximarei a cada dia do meu caminhar, do meu peregrinar. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós vimos que a transformação do mundo, a transformação de cada realidade começa no espaço mais íntimo, mais próximo de nós. Ouvimos isso? Que espaço é esse? Isso é a família, o nosso lar, as nossas famílias, no diálogo com seus membros, no carinho que deve estar sempre presente entre os esposos, pais e filhos, na ação conjunta, na educação da fé, no respeito entre todos. Descobrimos que é na igreja doméstica que nasce toda a transformação. Se quisermos transformar o mundo, devemos começar transformando a nossa casa, nosso lar. O mundo para nós é a nossa realidade palpável do dia a dia. Então hoje nós vamos voltar a caminhar, porque se construímos bem o nosso lar cristão, a nossa família, nós e toda a nossa família estamos prontos para testemunhar e a nos educar, e a educar o mundo também pela fé. Vamos olhar lá para fora de novo. Aquilo que fizemos, vamos nos lembrar que fizemos anteontem, né? Fechamos os olhos e repassamos o caminho da nossa casa para cá. Nós nos lembramos que passando aí por essas ruas nós vimos o quê? Tantas dificuldades, vemos tanta dor, tanta miséria, tanto sofrimento, não foi? Mas nós vimos também muita coisa boa, ou não? Vimos e vemos, e nós nos maravilhamos sempre com a bondade de Deus por nós, com tudo aquilo que Ele criou, tudo aquilo que Ele coloca à nossa disposição. Usamos pelas obras da natureza, né? E depois a capacidade que Ele deu aos homens e mulheres de desenvolver e realizar tantas coisas. Permitir desenvolver a nossa inteligência, mas aí uma constatação: talvez nós não sejamos tão inteligentes como pensamos ser. Por que eu digo isso? Porque se fôssemos de fato, se estivéssemos desenvolvendo a nossa inteligência como Deus deseja que nós a desenvolvamos, o mundo não estaria assim, desse jeito.
Muitos problemas que nós presenciamos, que existem por aí, poderiam ser evitados. Vocês acham? Sim ou não? Concordam ou não? Sim, não é? Mas, no entanto, o que nós vivenciamos na nossa sociedade? A sociedade do jeitinho, não é? Dá um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, uma sociedade que fica em cima do muro, de pessoas que, vamos dançar conforme a música, não quero me comprometer, se agora é assim, vamos fazer assim, se amanhã vai ser de outro jeito, vamos fazer de outro jeito, não é? Conforme o vento sopra, eu me inclino para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, não é? Uma sociedade que só assume a parte que convém da verdade, só aquilo que convém, não é? E aí nós constatamos o mundo do jeito que está, né? Dor, sofrimento, violência, injustiça e tudo mais. Meus irmãos, indiferentismo e relativismo vão na contramão da verdade. Meias verdades não são verdades. Vamos colocar isso na cabeça. Meias verdades não são verdades. A verdade, ela é sempre inteira, né? E já disse isso, acho que esses dias atrás, né? Não é possível abrirmos mão de um único aspecto dela que seja. Precisamos perceber isso de uma vez por todas. Nenhuma vírgula pode ser negociada daquilo que é a verdade. A verdade. Se vocês acham que vocês concordam com isso, concordam ou não? Se concordam, então eu vou dar aqui fazer algumas considerações, 3 na verdade, né? Consequências dessa nossa afirmação. Primeiro, temos que estudar a nossa fé. Temos que estudar a nossa fé, conhecer a doutrina, conhecer os documentos do magistério, como estamos fazendo ao longo dessa semana, baseados na encíclica do Papa. Ninguém ama profundamente aquele ou aquilo que não conhece. Se eu não conheço, como que eu poderia amar? Por isso nós temos que ler o catecismo. O catecismo da Igreja Católica. Você tem o catecismo? Todos aqui têm o catecismo da Igreja Católica. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, ele, ao inaugurar o Ano da Fé, falava sobre isso. Já estamos para finalizar o Ano da Fé. E nós temos lido, temos estudado esse catecismo, né? Meditado a Bíblia, a palavra de Deus. Temos a Bíblia em casa, está lá na estante, tira da estante, está lá abertinha, bonita, não deixe lá. Tem que ficar na sua mesinha de cabeceira, ali próximo de você. Leia sempre uma página, meia página que seja, um versículo que seja, mas leia e medite todo dia a palavra de Deus. Investir na nossa fé, é isso que nós precisamos. Todo mundo acompanha aí, quando se trata de questão material, o melhor investimento. A poupança está dando mais? Ou é o CDB? Ou ações, não é? E todo mundo vai procurando lá o melhor investimento. Mas e a nossa fé? A nossa vida espiritual, temos investido nela? Tão importante a gente investir na nossa fé. Temos que ampliar o nosso conhecimento de Deus para além daquele conhecimento raso que ficou lá no catecismo da primeira comunhão. Muitos talvez só tenham tido contato com o catecismo lá na primeira comunhão, e agora você é adulto, você já é grande, não é? Você naquele momento entendia as coisas com cabeça de criança, mas agora não é? Seus problemas e as suas compreensões infantis, mas agora você é um adulto. É preciso se alimentar com alimento sólido. Por isso, queridos irmãos, é dever nosso estudar a fé, estudar sobre a fé, para que possamos ter consciência dessa fé. Fé, não pense, não pode ser simplesmente um sentimento bom. Fé sentimental, isso não é fé. Isso é bobagem. Fé é água com açúcar. Não.
Se ficarmos nisso, a nossa fé superficial, a primeira provação que enfrentarmos, nós vamos sucumbir. A primeira provação, a primeira dificuldade, acabou-se a fé. Essa fé só nos momentos tranquilos, bons, então eu me emociono com uma devoção, com outra. Não, a fé é isso, confiar em Deus, saber que Ele está comigo, que eu devo estar com Ele, que eu devo buscá-lo, apesar de tudo no mundo dizer o contrário. Mas Deus existe, Deus é bom, apesar dessa dificuldade que enfrento, desse problema que vejo, dessa doença que me agrava a minha vida, mas Deus existe, Deus é bom. Aprofundar a minha fé no Senhor. Então este é o primeiro ponto, Temos que estudar a nossa fé. O segundo, temos que saber responder, dar as razões da nossa fé. Que fé é essa? Se eu fosse chamar um de vocês agora aqui apontando, e disse que viesse aqui para frente e pedisse, por favor, me diga por que você se diz cristão católico? Por que você afirma ser católico? Católica? Por quê? Que identidade é essa que você assumiu? Diz ter. O que nós responderíamos? Cada um de nós aqui. O que nós diríamos? Como disse a música de hoje, se a verdade invadir o meu coração, então aprenderei a minha razão de ser. Será que a verdade invadiu o meu coração de fato? A verdade que é Cristo, a verdade com V maiúsculo, invadiu o meu coração. Tive um verdadeiro encontro com Ele. O olhar dele, eu sinto esse olhar na minha vida, cruzando o meu olhar, eu cruzo o meu olhar com o olhar de Cristo. Meus irmãos, sem isso ficamos perdidos, vagando no mundo. Mas se reconhecendo, se eu reconheço a minha identidade, se sei quem eu sou, de fato quem eu sou, a partir daí eu aprenderei também a dialogar com o outro. Eu não posso dialogar com o outro, falar com o outro, se eu não conheço a minha identidade, se não sei quem eu sou, se não tenho convicção de quem sou eu. Eu serei um caniço agitado pelo vento. Se um me diz vai, eu vou. Se outro diz vem, eu vou para o lado dele também. Não é? A fé, ela só pode alargar a nossa razão, só pode ampliar a nossa inteligência. Ela não pode contradizer a nossa inteligência. Não teria sentido imaginarmos que razão e fé não combinam entre si. A fé é dom de Deus? É dom de Deus. Sim ou não? Sim. Então, a inteligência também é dom de Deus. A razão também é dom de Deus. E como poderia a razão contradizer a fé, se ambas são dom de Deus? Não é? A inteligência e a fé, ambas dom de Deus. Então vejam, a fé, ela pode e deve alargar a razão. Nós não podemos ter medo de deixar a fé falar. A fé, se ela penetra a cultura, se ela penetra os ambientes, se entra na ciência, ela pode despertar o sentido crítico, nos leva a novos questionamentos, a novas investigações, a novas respostas. Falamos aí da bioética, temos vários médicos aqui, sabem disso. Poderemos ver a sociedade com os olhos imersos nos estudos, por exemplo, da moral, da doutrina social que abordamos também essa semana aqui, na nossa novena. Quantos documentos fantásticos da igreja nós temos para a nossa reflexão séria, para a nossa reflexão responsável, em torno de temas chamados de controversos na nossa sociedade, que são colocados nos jornais, impressos e na TV. E a igreja nos ajuda a responder, a analisar tudo isso. Estão aí à nossa disposição. Mas eu não tenho acesso. Você não tem acesso agora à internet. É tão fácil. Às vezes ficamos só nas bobagenzinhas, água com açúcar, nas historinhas.
Vamos lá no alimento sólido. Já visitou o site do Vaticano, por exemplo? Quem já visitou o site do Vaticano? Levanta a mão. Muitos ainda não visitaram. www.vatican.va. Só isso. Quem já visitou o site da Paróquia de São Judas Tadeu? Olha, o site está ótimo, atualizadíssimo. Notícias diárias, não é, Luiz? Então, www.paroquiadesaojudastadeu.org.br. Então visite ali, tem material bom, não é? Busque, procure, né? Estão acessíveis, né? Meus irmãos, minhas irmãs, se nós não conhecermos esses documentos, esse material, né? Se não aprofundarmos a nossa fé, no que vai dar? Católicos que não sabem responder a nada. Um católico morno, concordando com qualquer coisa. Chega às vezes no evangelho, mete o malho na nossa igreja, e você, é verdade, não tem razão. Chega um islamita, um budista, ou um ateu, mete o malho, é verdade, você sabe o que é legal. Aí vai falar para ele, mas é verdade, eu não fui onde tomar no comigo, porque você sabe que é verdade. Mas que coisa, essa imagem, né? Meus irmãos, se nós não aprofundamos a nossa fé, só vai dar naquilo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já ouvimos essa história, né? Católicos que não sabem o que fazem, que não sabem, na verdade, o que creem. Olha lá, é puxão de orelha mesmo, hein? E o último ponto. Primeiro foi, temos que estudar a nossa fé. Segundo, temos que saber responder. Que fé é essa? Né? E depois, o último, através desta nossa consciência, nós podemos fazer o mundo entender que fé é vida. Fé. A fé não se opõe à vida. Tem tudo a ver com a vida. A fé não é mágica. Não é mero sentimentalismo. Não é obra de ficção, não é historinha. Fé não é historinha, não é historinha. Fé é vida. Estamos falando da verdade. Que verdade é essa? Quando eu coloco verdade com V maiúsculo, né? É o próprio Cristo. Tudo aquilo que Deus quer nos revelar. Então, olha, nós escutamos muitas bobagens. Se as pessoas estudassem um pouco mais a história geral, por exemplo, jamais fariam essa distinção, essa dicotomia entre fé e razão. Fé para um lado, razão para o outro. Jamais fariam isso, né? A fé ilumina a razão. E ao longo da história, né, ciência e cultura em geral sempre estiveram presentes na igreja. Vocês duvidam disso? Sempre estiveram presentes na igreja. Tanta coisa nasceu na igreja e da igreja, né? Se desenvolveu através da igreja. Já pararam para observar as universidades? Sabe por que nós temos universidades? Porque as universidades surgiram na igreja, né? A beleza da arquitetura, as artes plásticas, né? Quem viaja, costuma viajar as peregrinações da paróquia, né? Quanta beleza, arquitetura lá na Idade Média, até no interior, não é? Coisas maravilhosas, não é? Que nós ver. A filosofia, os filósofos escolásticos. Sabe quem foram os filósofos escolásticos que implantaram os primeiros conceitos sobre a economia moderna, da economia moderna? A filosofia escolástica. O direito que nós temos hoje, tem a sua base no direito canônico, no direito da igreja. As instituições tão fundamentais de assistência, os hospitais, os orfanatos, surgiram com quem? Com a igreja. A igreja organizou
organizou os primeiros hospitais, o cristianismo. Depois falam mal do cristianismo, que aliena, que isso, que aquilo outro. Como o cristianismo, a Igreja Católica contribuiu para a civilização, sobretudo ocidental, do Ocidente. É uma coisa extraordinária. Busquem os livros de história, vejam lá quanta coisa, poderíamos citar muito mais. É errado dizer que a igreja caminha contra a ciência, contra a técnica, contra a liberdade de pensamento. É um absurdo, uma bobagem. Eu tenho uma listinha aqui que busquei, vou citar só alguns nomes, são dezenas de nomes aqui, para citar só o nome de alguns padres que contribuíram com a ciência. Claro, os fiéis católicos não são só os padres, como já vimos isso nessa semana, os leigos, os consagrados religiosos. Mas, por exemplo, o alfabeto foi inventado pelos padres Otto e Arduino. O padre Roger Bacon inventou o telescópio. O padre Humberto Grande inventou a bússola. Você usa bússola? Não. Foi o padre que inventou. O padre Cassiodoro, em 505, inventou o relógio. O padre Alexandre Espina, dominicano, do 13º século, inventou o óculos. O padre Magno inventou o microscópio. O padre Guido d'Arezzo inventou as notas musicais, a notação musical, como nós temos. Um padre brasileiro inventou a máquina de escrever. O padre Quanton inventou a bicicleta em 1745, está tão de moda. O padre Copérnico, já ouviram falar de Copérnico? Foi padre. O padre polonês achou o duplo movimento dos planetas entre si mesmos e em volta do Sol. Havia uma chamada na TV educativa sobre música clássica, e aí quando colocavam lá as 4 estações de Vivaldi, né? Aí tocavam um trechinho de Vivaldi, já ouviram Vivaldi, né? Aí dizia assim: Vivaldi foi padre. Imagina se tivesse sido músico. Só alguns nomes. Então não vamos falar bobagem, não vamos deixar que falem bobagem. Irmãos e irmãs, a luz da fé é luz encarnada. Cristo está em nós, Ele é essa luz. Se temos a verdade em nós, só precisamos deixá-la iluminar as realidades, incluindo a ciência. Homens e mulheres da ciência, não tenham medo de manifestar a sua fé, se aprofundar na fé. Bom, já fechando, eu convido vocês agora buscarem cada vez mais ter uma fé consciente, uma fé capaz de se abrir ao mundo e iluminar o mundo. Então vamos assumir esse compromisso com seriedade, tá bom? E como comunidade paroquial mesmo. Se alguém tiver dificuldade, estou aqui, Padre Marcos André, os diáconos também para ajudar, os outros padres que vêm. E se em algum momento nos deparamos com uma situação difícil, incompreensível, gente, joelhos no chão. Joelhos no chão. Não podemos também querer esmiuçar, não é possível. A nossa razão é limitada. É limitada. Então, confiança em Deus. Vamos pedir a Deus a luz para encontrarmos sempre as respostas às nossas necessidades e aos questionamentos do mundo. E vamos ter a humildade de reconhecer isso, que nós somos dependentes dele. Que a nossa razão é limitada. Há momentos em que só nos resta confiar e amar. Mas confiar. Meu Senhor, eu te amo e eu confio em ti. E para acabarmos então esses meus dias de pregação, porque amanhã já é o Frei Luiz Fernando, com a graça de Deus, e vocês agora vão comigo, vamos nos dirigir a Maria, olhar para Nossa Senhora, olhemos para ela, cuja fé tanto nos ensina, olhemos exatamente para ela nesse momento em que nos descobrimos nós limitados. É momento de humildade, que nos faz reconhecer que nós não podemos tudo, porque Maria, ela foi aquela que acreditou,
Ela sabia que não poderia questionar o Senhor. E sabia, por que ela sabia isso? Porque ela era uma mulher de fé, uma mulher moldada pela fé, que conheceu as Escrituras, que foi educada na fé pelos seus pais, Joaquim e Ana. Foi graças a isso que, apesar de não entender como tudo aconteceria, e sem saber tudo que passaria, ela disse: faça-se a sua vontade. Começamos então ela fazendo a oração, que agora vai ser projetada no telão, por favor. A oração com que o Santo Padre Papa Francisco, ele encerra a sua encíclica no número 60, Laudato Si. Vamos juntos rezar. De pé. Ajudai, ó Mãe, a nossa fé, abrir o nosso ouvido à palavra, para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-lo com a fé. Ajudai-nos a confiarmos plenamente a Ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Semeai a nossa fé, a alegria do ressuscitado. Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja a luz do nosso caminho, e que esta luz da fé cresça sempre em nós, até chegar naquele dia sem ocaso, que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Agora sentados. Feche os olhos agora, bem baixinho, vamos cantar. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel